E essa treta pessoal do Renato 38 com Alan dos Santos, tá dando o que falar aí. Olha, eu tenho algumas considerações importantes a fazer sobre isso. Primeiramente, nós estamos falando aí de dois ex-alunos do professor Olavo de Carvalho, né? Acredito que não se conheciam pessoalmente, talvez até se conhecessem. E eu também sou um ex-aluno do professor Olavo de Carvalho, acompanho o professor Olavo de Carvalho desde 2004, lia absolutamente tudo que ele publicava. Na época eu estava na faculdade de História, né, e li tudo, li todos os livros dele, assisti ao True Outspeak, que foi um programa do professor Olavo no YouTube, pioneiro, né, e fui membro do COF durante muitos anos, fiz o COF inteiro. Então eu conheço a história do professor Olavo, eu conheço a história do Alan dos Santos, eu acompanho a história do Alan dos Santos desde o início do início, quando ele começou com Terça Livre. E o Renato 38, eu cheguei a ser amigo dele no Facebook, na época que ele ainda estava lá como Renato Amoedo, né? Ele tinha lá fotos com o professor Olavo de Carvalho, mas era amigo de Facebook, eu nunca tive um relacionamento pessoal com nenhum deles, até porque eu era aluno do professor Olavo, mas eu nunca fiz parte de nenhuma comunidade de alunos do professor Olavo, até porque eu achava a galera muito chata, entendeu? Então, a influência do professor Olavo de Carvalho sobre mim foi intelectual, foi principalmente os livros que ele publicava, as aulas do COF, né? Se você for ver minha participação, deve ter lá uma ou duas perguntas em meu nome no COF, né? Que para quem duvidar, pode comprovar lá o Gabriel Ladeira fazendo perguntas para o professor Olavo, tá? Mas então eu acompanho bem essa história. E o que está pegando aí? O que está pegando é que o Renato 38 se notabilizou, foi o maior fenômeno recentemente aí da internet, principalmente entre o pessoal de direita, falando a respeito de Bitcoin. Ele ganhou muita projeção, né? Foi nos principais podcasts do Brasil falando disso. E outra característica assim muito forte do Renato Amoedo foi que ele descia o pau sem dó nem piedade no governo Bolsonaro. E por conta do que o Renato Amoedo falava, muita gente começou a olhar com outros olhos o que estava acontecendo no governo Bolsonaro, né? E o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que o Alan dos Santos, ele continuou sempre defendendo tudo do Bolsonaro. E quando o Renato 38 falou na cara dele algumas verdades, ele não aguentou. Ele não aguentou e partiu para cima. E se demonstrou um completo desqualificado, o Alan dos Santos. Olha, o professor Olavo ele tem muitos méritos e defeitos também. Um dos principais defeitos que eu sempre notei no professor Olavo foi ele dar voz, ele impulsionar pessoas que eram assim nulidade, desqualificadas. Isso ele fez muito, pilantras mesmo, né? E talvez o Alan dos Santos seja um caso. Quando ele começou com Terça Livre, eu achava ele, na verdade, ridículo. Achava horrível no princípio. Depois o Terça Livre foi crescendo, ganhando muita projeção. Na época da pandemia, explodiu. Nessa época, eles chegavam a fazer lives com 40 mil pessoas ao vivo. Eu acompanhava as lives do Terça Livre. Nessa época, estavam ficando relativamente boas. Foi uma época que eles batiam muito na questão da pandemia. Eram quase os únicos que faziam isso e isso deu muita projeção para ele. Só que o Alan dos Santos nunca teve um conteúdo intelectual para passar. Era muito sensacionalismo, muito xingamento, né? Então, por exemplo, ele partiu para cima do Alexandre de Moraes, era todo dia, ô, cabeça de piroca, era o que ele falava do Alexandre de Moraes, zoando, vem aqui, vem me prender. E aí, agora a gente está vendo o triste fim dessa figura que é o Alan dos Santos. Então, pessoal, eu selecionei aqui alguns trechos para a gente procurar entender. O Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro, também entrou nessa treta. A gente vai ver que isso tem continuidade. Saiu um comunicado agora do Abraham dizendo que ele vai nesse programa Os Felas, onde aconteceu esse episódio, e vai debater lá com o 38, ok? Então, o negócio ainda está desenrolando. Então, vamos começar vendo aqui aonde começou a treta
né? Depois eu quero mostrar um pedacinho que não está sendo transmitido anterior para vocês entenderem o que estava acontecendo. E no final a gente vai ver 2 vídeos do Abraham Weintraub comentando sobre o Alan dos Santos e sobre a participação que ele vem fazer no Felas, pessoal. Então, assim, não é a treta somente, mas é o que está por trás disso tudo. Então vamos ver aí. Voltando, eu deixei você falar um montão, você deixa eu falar 2 minutos. 2 minutos de 2 coisas que você falou que não são verdade, é que você não gosta de injustiça. Você falou que eu disse que Bolsonaro estimulou o tráfico de drogas, o narcotráfico internacional de drogas. Eu não falei que ele estimulou. Eu disse que ele é responsável, Pessoal, o Renato 38 começa falando uma coisa aqui importantíssima que eu notei. Eu assisti o podcast. Cara, isso não é um debate. Isso não é sério. Isso é um bate-boca, né? O Renato 38 ele não conseguia desenvolver pensamento nenhum, porque sempre que ele começava a falar, o Alan começava a interromper. Isso não existe num debate. Olha, você tem que deixar uma pessoa falar, desenvolver uma linha de raciocínio, pega os pontos que você não concorda e depois você vai atacando aqueles pontos. Tem que falar um, depois tem que falar o outro, cada um tem que ter tempo de falar. E o que notei nesse podcast? O Alan, como uma estratégia para calar o 38, ele não deixava o 38 desenvolver o raciocínio, não deixava simplesmente falar. Sempre que ele começava a falar, ele começava a, como vocês estão vendo aí, a interromper. E é simplesmente impossível você debater com alguém dessa forma. Então o 38 já começa assim, você falou pra caramba, você vai deixar eu falar? Isso, pronto. Você vai deixar eu falar um minuto ou não? Você vai deixar eu falar um minuto ou não? Falando exatamente o que eu disse. Eu disse que ele é o responsável, não por ação, mas por covardia e omissão. Hoje, se existe tráfico de drogas, se hoje o tráfico de drogas controla uma área muito maior no Brasil do que controlava no passado, é a responsabilidade de quem não fez choque de lei e ordem, que não fez o que o Bukele, o que foi feito em El Salvador. O que foi feito em El Salvador foi a eliminação do crime organizado. Foi o que Bolsonaro prometeu. Ele prometeu sim ou não lei e ordem. Prometeu mesmo. Vagabundo na vala ou na cadeia. Ele colocou vagabundo aonde? Fato, né? Bolsonaro prometeu isso, né? Pessoal, quem não me conhece, eu acompanho política há muito tempo. Eu sou eleitor do Bolsonaro desde 2012, tá? Eu não entrei na onda bolsonarista em 2018. Sou aluno do professor Olavo. Na verdade, acompanho o professor Olavo, todas as publicações dele desde 2004, tá bom? Só indicou pessoas a todos os cargos relevantes intimamente comprometidas com o PT. O Bolsonaro não é defensor da família. Ele é um mangina defensor de pautas ginofascistas, um feminista. O governo Bolsonaro foi o governo mais feminista em termo legal da história do Brasil, bicho. Isso que o 38 tá falando é uma verdade cabal, tá, gente? Não tem como contestar isso aí. Nem o Alan se ousa contestar isso. E isso é muito sério. Por quê? A principal bandeira hoje que vem arruinando famílias é a bandeira do feminismo. E o Bolsonaro aprovou sim, eu não sei se são 70 leis como fala, mas aprovou leis absurdas a respeito do feminismo, leis que destroem completamente a família. Foi nesse ponto que eu realmente saí do barco bolsonarista. Quando ele aprovou, por exemplo, a questão da violência psicológica. Eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, mostrando um caso de um jornalista muito famoso, que vocês vão ver que isso é coisa séria e está sendo aplicada. Está sendo aplicada. A gente vai ver o caso de algumas criminosas que fizeram uma falsa imputação, num caso muito famoso no Brasil, uma falta imputação aí de um crime sexual contra um sujeito, foram completamente desmascarados e processaram o jornalista que desmascarou as criminosas por violência psicológica e ele teve que apagar tudo sobre o caso. Então, veja que absurdo, Tá? Mas então o que o 38 está falando está repleto de razão, né? Como é que pode um governo que se dizia de direita e conservador aprovar mais leis feministas do que o governo do PT? Não é de 5 anos, ele avançou mais a pauta esquerdista do que o governo Dilma, aumentou mais a base monetária do que o primeiro Dilma, aumentou mais a impunidade, em qualquer critério que você for, o governo Bolsonaro... E o Alan dos Santos não aguenta ouvir.
Por isso ele parte para cima. Claro, foi o pior, bicho. Ele só perde para o segundo Dilma, que ele realmente ele foi fora dos padrões, né? O segundo Dilma de 2 anos, ele foi foda, ele foi fora do padrão. Opa, agora você tira a cola e o segundo Dilma... O Moro de Bério de Bitcoins aqui reconheceu que a Dilma... Pelo menos é porque o cara não terminou. Se ela tivesse terminado, ela podia ter recuperado, não é isso não. Ela podia ter recuperado, é isso. Não, mas também não você não vai julgar, os 2 anos, o segundo Dilma realmente foi de lascar. Mas voltando, as duas injustiças, dentre um monte de injustiça que você falou aí, essa foi foda. De eu dizer que ele estimulou, que ele não estimulou, ele é o responsável por inação. Bolsonaro deu lei e ordem, Bolsonaro armou a população, Bolsonaro passou reforma da Previdência dilmista, bicho. Dilmista, aumentando a carga tributária. Porque com o poder que ele tinha, ele foi fazer a reforma da Previdência. Bolsonaro aprovou a lei de armas. O número de armas que eu podia ter nunca diminuiu com Dilma e com Lula, diminuiu com Bolsonaro. Bolsonaro me desarmou. Alexandre de Moraes armou mais gente que Bolsonaro, liberando as guardas municipais ter arma. É isso que reduziu a criminalidade, inclusive antes de Bolsonaro tomar posse. O que diminuiu a criminalidade do Brasil são 3 fatores que não tem nada a ver com o governo. 3/8 aí mandando a letra sobre o governo Bolsonaro, que é muito o que eu penso também, pessoal. Eu que acompanho o Bolsonaro desde 2012, batalhei muito para ele ser eleito em 2018, o governo Bolsonaro, em relação ao que ele prometia e o que ele executou, foi assim, 180 graus de diferença, tá, gente? Então, assim, eu não alivio para isso não, porque ele prometeu muito, tá? E ele não entregou nada do que ele prometeu. Ah, foi um governo economicamente melhor, né? Mais liberal e tudo mais. Beleza. Mas você vê, o governo Bolsonaro foi tão medíocre no que prometeu que quando chegou em 2022, qual era a única coisa que eles tinham para apresentar? Vamos ser sinceros. Né? Qual era a pauta deles? Ah, se não votar em mim, o PT volta. É só o que ele tinha para dizer. Vamos seguir. O armamento começou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, doutor Alexandre de Moraes, foi o responsável pelo armamento, por inclusive interpretação contra a lei do Estado de Armamento, permitindo o guarda municipal de interior ter arma. Isso provocou a explosão dos clubes de tiro. O segundo é a demonetização da riqueza. Antigamente, um celular, um relógio era uma coisa caríssima. Hoje em dia, você quer... Agora imagina o guarda municipal com arma na pandemia. A galera sai carregando muito dinheiro físico hoje em dia, ou é tudo... As pessoas usam mais ou menos dinheiro físico hoje em dia. Muito menos, não é isso? Muito menos. O terceiro fator, e o mais importante, é o demográfico. A população brasileira vem envelhecendo brutalmente. Você conhece algum idoso de 60 anos que começa a virar um estuprador, de 50 anos? Não é mais fácil ele virar viado, não é isso do que estuprador, não? Verdade. Pois é. Esses são os fatores que derrubaram Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu. Ele não fez... Eu também, gente. Eu tenho que concordar com o 3/8 nesse ponto. Se ele fizesse 10% do que ele prometeu, eu estava feliz, mas ele não fez nada do que prometeu. Tá? Nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel disse? Não peça um rei. Não peça um rei, né? Isso que vai acontecer se você pedir um rei. Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor irmã. É isso. Quem confia, e a prova disso é quem deu Pix para Bolsonaro. 100% das pessoas que deram Pix para Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa nas polícias e nas forças armadas. Todo mundo que fez Pix relevante para Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro pediu Pix, em vez de pedir dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cultinho dessas pessoas na mão do PT. Aqui vai começar a treta, pessoal. O 3/8 está dizendo basicamente o seguinte: quem fez doação de Pix relevante para o Bolsonaro, o nome está indexado. Porque o Pix ele é conhecido pelo governo, não é uma transação secreta. Então ele está dizendo aí, o 3/8, eu não acompanhei essa notícia, até porque deve ser uma coisa meio escondida, né? Que o pessoal da polícia que fez doação relevante para o Bolsonaro está sendo perseguido aí. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Aqui vai começar a treta. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele, ao PT, o CPF, o endereço, o nome e o telefone. Se Bolsonaro tivesse recebido... Se Bolsonaro tivesse... Aqui vai começar a treta, veja bem. Vamos acompanhar aqui que eu vou comentar. Você não deixou falar 2 minutos, quando a minha filha precisou de Pix. Sim. Aí, ó, você não deixou falar 2 minutos, velho. Isso aí é verdade. Quando o 3/8 tá falando ali falácia de não sei o que, falsa equivalência. Cara, pô, esse Alan dos Santos é ridículo, cara. Ridículo. É uma nulidade intelectual que fica querendo posar de filósofo, sei lá de quê. Ele não deixa o cara falar. E aí, vamos ver, agora vai começar a treta, tá? Eu vou explicar bem direitinho pra vocês, a gente vai ver uma parte anterior e vai ver mais coisas. Quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo? Olha só, o que ele falou.
Olha o que o Alan falou. Quando eu precisei de dinheiro para doação da minha filha, guardem isso aqui, porque a gente vai ver o que o Abraham Weintraub vai falar sobre as doações para o Alan. Quando eu precisei de dinheiro para minha filha, e a Ludmila, é a juíza Ludmila, que também foi expurgada e teve que deixar o Brasil, é mais uma que está lá morando nos Estados Unidos. Quando a Ludmila me doou dinheiro, por conta disso ela está aqui. Então, o Alan, primeiro, está confirmando o que o 38 está dizendo, que por meio do Pix, né, foram identificadas pessoas e essas pessoas foram perseguidas. Então ele está confirmando. E guarde esse ponto. Como é falsa equivalência? Você pode alegar ignorância. Você pode alegar ignorância. Não sabia que você não tem outra... E aí o argumento do 381 é basicamente, Alan, quando você pediu o Pix, você pode alegar ignorância. Você sabia que quem estava doando Pix tinha o nome indexado pelo governo? Você sabia disso? Então você pode alegar ignorância. Já o Bolsonaro não pode alegar ignorância quando ele pediu o Pix. Por quê? Né? Porque ele se diz o criador do Pix, foi uma medida do governo dele. Então como é que ele não sabia que o nome das pessoas ia estar registrado? Mas essa questão do Pix é até uma questão menor. O que está pegando fogo aqui, se você ver o podcast inteiro, é que sempre que o 38 falava mal do Bolsonaro, o Alan começava a falar em cima, não deixar de desenvolver e, né, ficando nervoso. A gente vai ver que ele já estava nervoso. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, quando pegou na questão da filha dele, que parece que ele tem uma filha deficiente, talvez tenha ativado algum gatilho na cabeça dele que ele saiu de si, né? Mas a gente vai ver também que isso é um comportamento que não é novo no Alan dos Santos. Você não sabe que é fácil. Não é ignorância, nem essa. Você sabia que o cara se fuder e mesmo assim pediu Pix? Não. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não, sim. Essa falsa equivalência de você colocar, então a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, você botou o cu das pessoas. Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse governo é de exceção. Já mudou de tópico. Não, calma. Já mudou de tópico? Não entendi, ele está falando exatamente o que estava falando antes. Você está vendo a tentativa de o tempo todo interromper, de, né, tirar a linha de raciocínio 381. Isso é uma técnica argumentativa, uma técnica de jumento. A falsa equivalência. Bolsonaro pediu Pix pro governo PT, entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda para minha filha... Falácia, usando palavras aí bonitas, né, para desconversar. Eu tava botando as pessoas para botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se... Aí começou, né? Fudeu não. Ou você não sabia, e era ignorante, beleza. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder com isso, não. Se você... Assim, tipo, falando pro outro, olha mãe, olha o que ele fez. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? Olha mãe, ele falou isso. Cara, vamos ver esse comportamento ridículo. Ela se fudeu ou não? Você que me disse que ele se fudeu. Você acabou de dizer. Olha mãe, olha o que ele fez. Mas parece Chaves, cara. Parece o Kiko falando com a dona Florinda. Você acabou de dizer que a filha se fudeu. Você não disse que ela se fudeu. Calma aí. Não coloca a mão em mim, não. Não coloca a mão em mim. Rapaz, olha o que o cara tá falando. Meu amigo, o 38 tá tranquilazo. O Alan dos Santos botando o dedo na cara do 38. Sabe o que o Alan dos Santos tá parecendo aqui, pessoal? Vocês já viram aquele meme do cachorro que quando o portão tá fechado, uma besta fera. Aí quando abre o portão, ele... Né? É o que o Alan dos Santos está fazendo ali. É o que ele parece. Né? Por exemplo, esse dedinho esticado na cara, olha, quem conhece um pinguinho de defesa pessoal, isso aí já é o suficiente para acabar com o Alan dos Santos. Quem está disposto a bater em alguém, né, não fica botando o dedo na cara. Isso não faz sentido nenhum. Você botar o dedo na cara, se ele pega esse braço aí do Alan dos Santos dando sopa, já era. Olha o que ele falou de mim, eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Aí o cara começa, eu sou homem, eu sou casado. Meu amigo, você vai entender o que eu estou falando. Uma pessoa que tem que ficar dizendo muito que é alguma coisa, o que parece? Um sujeito que tem que ficar falando o tempo todo berrando, eu sou homem, o que tem de errado aí? Quem é homem mesmo? Precisa ficar falando que é homem? Fala aqui pra mim. Ou o cara pode ser simplesmente um cara homem, tranquilo, que toma atitude quando tem que tomar,
Mas alguém precisa ficar berrando, eu sou homem, e botando o dedo na cara do outro assim, que, né, mostra que não tem nem noção do que está fazendo. Rapaz, se eu quero brigar com alguém, eu brigo. Eu não fico berrando. Eu não tô na cara dele, que respeita vocês. Todos nós aqui, rapaz, todos nós aqui. Vai tomar no cu, vai sorrir pra puta que pariu. Todos nós aqui somos casados. Calma, eu não admito homem, porra. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara com respeito. Não, Pepe, ele não pode falar isso de mim. Tá bom, retire isso. Olha, mãe, olha o que o Chaves falou de mim. Rapaz, que sujeito ridículo, pelo amor de Deus, cara. Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Vai, merda. Você que disse. Foi você que vai tomar no cu! Repete essa porra! Repete essa porra! Disse que Ludmilla se fudeu pela disso, eu não vou tolerar isso! Foi você que falou! Eu não vou tolerar isso! Você disse ou não? Retire essa merda! Você disse que Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Você disse que a Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Falou, não falou? Não falou? Ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire essa merda! Você disse ou não? Retire essa merda! Essas pessoas. Retire essa merda! O que você tá dizendo? Retire essa merda! Ele disse. Rapaz, o cara em pé ali, olha que coisa. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Porque... Rapaz, o 38 tá muito tranquilo, muito tranquilo. Ali eu já teria levantado. Eu não daria um murro na cara do Alan, mas um empurrão, um distanciamento eu teria feito. Porque você está sentado com um cara em pé querendo te agredir, você está numa situação extremamente vulnerável. Só que eu acho que assim, na boa, o 38 sabia que aquilo ali era um pincher latindo, entendeu? Aquilo ali era bravata. Eu acho que ele estava seguro por causa disso. Eu vou dar na cara! Você vê como é que ele tá tranquilo. Eu não entendi essa porra! O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi. Retira essa porra! Só um minutinho. Rapaz. Eu não entendi. Só um minutinho. Eu não entendi. Retira. Eu não entendi o que você tá... Rapaz, esse Alan dos Santos é aquele meme do cachorro atrás da grade latindo. Ele sabe que tem uma galera ali, que é um ambiente seguro, 38 tá de boa, ele fica crescendo aí. Ridículo. Não foi você que disse que Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Não foi você que disse que o Ludmilla se fudeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Não você foi não vai você falar isso na minha cara, não. Mas não foi você. Você não vai falar isso na minha cara. Falou, não foi você que me disse que o Ludmilla se fudeu que deu o dia pra você. Vai tomar no cu. Você disse isso ou não? Vai tomar no cu. O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha frente. Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. O quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que o Ludmilla se fudeu que deu pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá merda, Renato. Você não falou isso? Vá merda, você é um sofista, filho de uma puta. Mas calma. Filho da puta. Concorda, velho. Sofista de merda. Você entende? Sofista de merda. O quê? Você é um sofista de merda, você não tem moral. Não, velho, cara, não precisa. Cara. Ele me desrespeitou, rapaz. Mas você falou isso mesmo. Que ela... Olha, mãe, ele me desrespeitou. O Chaves me desrespeitou, mãe. O Chaves me deu um beliscão. Rapaz, que cara... Porra, gente, que cara patético. Não tem como falar outra coisa, velho. Entendeu? Porra, cara, xingou o cara de filha da puta, de vai tomar no cu, falando palavrão que não acaba mais, o sujeito completamente desqualificado. Olha só, pessoal, num debate intelectual, você tem que manter o seu equilíbrio e defender ideias. Beleza, um debate intelectual é igual uma luta, é igual uma luta de boxe, tá bom? Então você tem que... Só que o debate é feito por palavras. Você pode, né, dar um soco com palavras, você pode dar um cruzado, mas é tudo com palavras, é tudo com argumentos. A partir do momento que você perde o seu controle, você perdeu o debate intelectual, já era, acabou. Você não pode fazer assim. Agora, se o cara passar do limite, você pega e tem que dar uma porrada nele. Não tem essa de ficar com o dedo na cara, você não sei o quê. Aí ele fica aí berrando, né? Eu não admito, retire o que você disse, retire o que você disse. Beleza, continua vendo o podcast. O 38 não retirou o que ele disse e o Alan dos Santos enfiou a viola no saco e ficou assim. Então como é que é isso? Você ameaça o sujeito, retire o que você falou. O cara não retira e você fica lá? É o que eu estou te falando. É o cachorrinho atrás da grade. Ludmilla se ferrou. Não, eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Ué, vem cá. Quem entrega a vítima? Olha, mãe, olha o que ele fez. O Chaves me bateu. O que você falou, eu entendi a mesma coisa. Não tô puxando sardinha, não. Mas você falou que a Ludmilla... Então vá merda a todos vocês. E quem doou o Bolsonaro? Quem doou o Bolsonaro se fudeu ou não? Um homem. E fala... Porra, o cara falou, pô, mas eu entendi também. O cara ainda falou, eu entendi a mesma coisa que o 38 falou. Ele, então vai todo mundo tomar no cu. Rapaz, que sujeito desequilibrado, velho. Que sujeito. Mas o Alan dos Santos sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Ele sempre foi bravateiro. Sempre foi bravateiro. Desde o início da carreira dele. Se você colocou
a vida das pessoas pra se fuder pra gente cara, morais. você pode entender qual que é a colocação que você fez. Quem doa pra Bolsonaro se fudeu ou não? Isso é analfabetismo. Eu estou falando de se a afirmação dele com relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro colocou as pessoas pra se fuder com o PT, ele tá dizendo a mesma coisa que eu coloquei as pessoas que queriam ajudar minha filha pra se fuder na Você pode não entender como funciona o Pix, ele entende. Cara, mas E ele continua afirmando essa merda. Você entende como funciona o Pix, velho? Eu não Ou seja, o cara perdeu na argumentação ali, não soube responder e quis dar um chilique ali, né? Desequilibrado. vou responder. Eu não vou responder. Então vamos mudar de assunto, brother. Porque eu entendi. Eu sou homem, porra. Não, você não disse Eu isso. não vou admitir isso. Ninguém tá... Eu sou homem, porra. Meu pai do céu. Belo homem, hein? Deve ter chegado em casa, a patroa deve ter falado, porra. falando que O Pix você não perdeu, Eu não. não vou admitir isso, porra. Ninguém tá falando Ninguém que tá você dizendo que não é homem, não, porra. Que Vai porra é tomar no cu, essa? rapaz. Ninguém aqui tá dizendo que não é homem, que porra é essa? Vá a merda. O quê? A gente tá trocando ideia. Não, vai a que merda. porra. Ele deu caralho. Ele tá me acusando. Rapaz, Cara, ele não tá ele tá pensando precisando, assim. ele tá precisando de relaxar, igual o Monark nunca daria um grito desse. O Monark, o negócio ia ser mais leve, né? Isso ou não? Mas é. Ah, a vantagem da maconha. Você tem sorte que eu tô só alterando a voz. Escuta só, Porque eu não tolero essa porra, não. Vem cá, Eu não tolero quem doou o isso. Pix pra Bolsonaro se fudeu ou não? Vá a merda. Quem doou o Pix pra Bolsonaro se fudeu ou não? Não, vamos mudar de sofista de assunto. merda. O quê? Vai tomar no... É, velho, chega desse trecho. Já acho que já tá bom pra todo mundo. Mas assim, teve gente falando, o 38 tinha que ter revidado, dava pra revidar. O 38 fez muito bem de não revidar. Ele ganhou ali completamente o debate. Realmente, assim, eu digo, se o cara levanta em pé, botando o dedo na minha cara, velho, eu ia levantar e ia dar pelo menos um empurrão pra manter a distância, né? Mas eu acho que ele percebeu ali que o Alan dos Santos não era de nada, não ia fazer nada. Era o cachorrinho atrás da grade latindo desesperado, né? Com certeza ele percebeu isso. Agora, pessoal, vamos ver aqui, antes disso, o que já estava acontecendo, ó. Né? Um pedaço anterior aqui, ó, vocês já vão ver. Não, a sua fonte de jornal. Não, a sua fonte de jornal, cara. Você tá difamando uma pessoa baseada... A questão que eu falei, bate-boca. O Alan não deixava, o 38 falava 30 segundos, ele começava a berrar em cima. Por quê? Porque não tem argumento para defender o Bolsonaro das acusações do 38. O Alan dos Santos não tem argumento para defender, então ele não deixava o 38 falar. Calma, eu disse fatos Não, aqui. calma, Você caralho, eu tô nervoso. Aí, ó, já tá alterado. Ó, calma, caralho, não tô nervoso, presta atenção. Você que interrompeu três vezes. É que você tá desequilibrado, pô. Desequilibrado é teu cu. O negócio é o seguinte. Desequilibrado é teu cu ao nível. Não, Vem cá, calma, me trata peraí. como homem. Me Vem trata cá, como homem. Peraí. Pra você ver, ó, isso aqui foi mais de 1 hora antes daquele arranca-rabo ali, ele já tava com esse papo de me trata igual homem, não sei o que, não sei o que. Rapaz, que decadência desse cara. Quem fala calma é pra puta. Quem falar é viado, né? O 38 levando pra 5ª série, né? Aquelas brincadeiras. Quem falar é viado, né? Ah, rapaz. Quem falar é viado, é puta. Já passou uma hora, já passou uma hora. Se é pra conversar de boa, tudo bem. Agora, pô, falar calma é o caralho. Eu falei 5 fatos aqui, sem juízo de valor, e você disse que não vai ser verdadeiros. Fato número 1. Eu não falei em momento algum que não era verdadeiro. Todos os carros Eu não falei em momento... Você vê, o Alan não deixa o 38 falar. Não deixa. Tipo assim, já que eu não tenho argumentos, eu vou ficar marretando pra não deixar o cara falar. Eu tenho palavras na minha Ele boca. perguntou, você concorda? Eu sei que não. Não, então, você nem deixou de primeira coisa, argumentar o porquê que eu tô explicando. Bolsonaro só indicou petistas e melancias a todos os cargos relevantes. Fato. 2. Cássio e Mendonça, que foram as principais indicações dele, são petistas comprometidos intimamente, múltiplas vezes indicados por petista no passado. É fato ou não é? Isso é fato ou não é? Essas foram as indicações mais importantes de Bolsonaro. Todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com o PT. Isso é um fato. Então, quando você fala todas, é figura de linguagem, porque isso não é verdade. O Ernesto é de esquerda. Ele é relevante? Relevante é Tribunal Superior, porra. Como é que ele não é relevante? A indicação de Como Ernesto é que o Ernesto não é relevante? É óbvio que todos é figura de linguagem. Quando você fala todo mundo fez isso, é óbvio que não é o todo mundo. Isso é uma figura de linguagem, óbvio. Mas isso não tem nada a ver contra o argumento do cara. Em relação ao STF, Tribunal Superior, vale 1000 vezes menos ordens de grandeza. Não, eu concordo com você que a indicação do Bolsonaro em relação a esses cargos é uma merda. Mas quando você fala todos, é figura de linguagem. Calma, peraí, você tem que entender isso. Porque você coloca num balaio. Cara, você vê, o Alan, ele tá descaradamente fugindo da discussão. Veja bem, o 38 tá falando, todos os cargos que o Bolsonaro indicou foram de...
É óbvio que todos é figura de linguagem. É igual quando você fala, todo mundo fez isso. É igual quando você fala, já te falei 1 milhão de vezes. Você não falou 1 milhão de vezes, isso é uma figura de linguagem. Ok? Óbvio. Agora, por que ele tem que ficar interrompendo o cara dizendo, você falou uma figura de linguagem? O que o Alan está querendo fazer? Ele está querendo interromper a fala do 38ão para não deixar o 38ão discorrer sobre o Bolsonaro. Cara... O Ernesto não é relevante. O porteiro podia ser. O Ernesto não é relevante. Ó, vem cá. Quando você erra uma vez... O Salles não é relevante. Quando você erra uma vez... O Salles não é relevante. Não sei o que ele fez de relevante. Não sei o que ele fez de relevante. Ele demitiu, botou na cadeia. Quantos petistas? Zero, que eu saiba. Ele botou quantos petistas fora da administração pública? Salles botou quantos petistas fora da administração pública? Ele é do meio ambiente. Mas ele fez parte para atrás dos vagabundos do ministério. Ele botou quantos petistas na cadeia? Quantos? Não, na cadeia não. Dizer um? Trabalhei na polícia. Nenhuma. O trabalho do ministro não é buscar imundice, botar os caras na cadeia do ministério ou não é? Hein? Não, peraí. Esse Ernesto botou quantos? Não, o Ernesto, o Salles foram boas indicações do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas o que é mais importante? Você indicar um ministro do meio ambiente, o que isso mudou a nossa vida? Porque assim, gente, veja bem, o Bolsonaro, sabe, falar um pouquinho de umas coisas para vocês. Lá atrás, lembra da época do Joaquim Barbosa? Se você não lembra é porque você começou a acompanhar a política ontem, né? Mas houve um tempo que havia um ministro do STF que peitou o PT, que se chamava Joaquim Barbosa. E aí ele virou um herói da direita. Só que o Joaquim Barbosa era extremamente esquerdista. Uma vez no Facebook eu falei isso, olha gente, vocês estão aí elogiando o Joaquim Barbosa, mas ele é esquerdista. Olha a entrevista aqui que ele deu. Ele falou que ele votou no Lula, que ele votou de novo no Lula, que ele votou na Dilma, que ele votou de novo na Dilma, que todas as pautas que ele defendia, todas as ideias que ele defendia eram as ideias de esquerda, todas, pode imaginar tudo. E botei no Facebook lá a reportagem. Pessoal, eu devo ter recebido, 3 mil xingamentos no Facebook. Seu esquerdista vagabundo, e você sabe, não adiantava você pegar um vídeo dele falando, esfregar na cara, falando, olha aqui, olha o que ele está falando. Não adianta. Então foi a mesma coisa na época do Bolsonaro. Entendeu? Então não adianta argumentar. Vagabundo fora da administração pública. A promessa de Bolsonaro é desnazificar. Ele nazificou. Então, isso aí. O que o Bolsonaro prometia? Combater o socialismo. Acabar com o socialismo. E o que ele fez contra o PT? Nada, ele pegou petistas e colocou no STF, que são as nomeações mais importantes. Esse é o argumento do 38ão. Ele colocou mais petistas, avançou mais o feminismo. Botou o Ernesto Araújo. Ernesto Araújo é muito legal. Mas o que o Ernesto Araújo fez de efetivo no ministério dele? Nada. O que o Ricardo Salles fez de efetivo? Nada. Sabe quem fez alguma coisa? O cara que a gente vai ver daqui a pouco, o Abraham Weintraub. Do que jamais Dilma e Lula nunca aprovaram tantas leis feministas. Quando chegou lá agora, Bolsonaro, em vez de ficar aqui nos Estados Unidos fazer oposição real, chega lá na Paulista e diz assim, ó, o orgulho do meu governo são as 72 leis feministas, não é isso que ele diz? E começa a enumerar a lei de proteção à falsa acusação de estupro. É esse o orgulho dele. Um erro é quando você tem um objetivo e você... Isso aí foi muito sério. Isso aconteceu de fato. Essa questão do Bolsonaro aprovar leis feministas foi um escândalo, simplesmente porque o retardado queria ganhar público entre o eleitorado feminino, que sempre foi mais fraco entre ele, e aí ele se revelou completamente que não é conservador, não é de direita, não é a favor da defesa da família, ok? Isso é um erro bizonho da direita, bizonho. Sabe o que é? Veja bem. Esquerda é um conjunto de pautas. Direita é um outro conjunto de pautas, ok? Aí chega o pessoal da esquerda e fala assim, vocês de direita, vocês são machistas. Aí o que o retardado que se diz de direita vai fazer? Ele vai pegar, para mostrar que ele não é machista, ele vai pegar todas as pautas da esquerda e aprovar essas pautas da esquerda. E aí ele vai falar, olha, eu não sou machista, olha todas as leis feministas que eu aprovei. Eu não sou machista. Gente, que coisa de retardado. O Bolsonaro fez isso o tempo todo.
aquela Damares, ridícula, ridícula. Quantas pautas esquerdistas foram passadas. E esse é o problema. Por que o Bolsonaro aprovou mais leis feministas do que o governo do PT? Porque se o PT aprovasse uma lei das 70 que o 381, não sei se são 70, mas foram muitas. Se o governo do PT aprovasse uma lei que o Bolsonaro aprovou, era um escândalo nacional. A direita, os conservadores iriam para a rua, né? Iria falar isso na internet durante 6 meses. Olha, iam fazer meme, olha as leis feministas, né, que o governo do PT fez. Só que aí ganha a eleição Bolsonaro. No Bolsonaro não pode ser criticado, porque senão o PT volta. E aí o Bolsonaro, né, ele vai lá e aprova tudo aquilo que o PT não pôde fazer. Gente, foi isso que aconteceu, gente. E aí, o que aconteceu? A pauta esquerdista avançou mais no governo Bolsonaro do que no governo do PT. Fato. Fato. Agora, quando você ia falar, lembra que eu falei do Joaquim Barbosa? Quando você ia para uma rede social e falava um negócio desse, você era esculachado por uma legião de imbecis. Você fala, olha gente, peraí, o Bolsonaro, ele está aprovando uma lei que o PT nunca teve coragem de aprovar. Lei de violência psicológica. Umas coisas... se a mulher se sentir de um jeito, né, ela destrói a vida do cara. Eu vou postar um vídeo sobre isso. E quem aprovou isso foi o Bolsonaro. Esse ponto foi a gota d'água para mim. Já tinha muita coisa acontecendo, já tinha o acabou porra, que não deu em porra em nada. Foi uma sequência de bizarrices. E essas leis, essa aprovação das leis feministas foi a gota d'água para mim. Eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu tenho um governo de direita que está aprovando leis de esquerda que o governo de esquerda não conseguiu aprovar. Isso foi o governo Bolsonaro. E aí, isso que o 381 está falando é fato. Eu fiquei escandalizado quando eu vi isso. Não bastasse fazer isso, o Bolsonaro, num discurso da Paulista, para dizer que fez alguma coisa, o que ele propagou foi isso. Aprovamos 70 leis de defesa da mulher e não sei o que, não sei o que. Beleza, gente. Beleza, é isso. Você vai defender as pautas ou você vai criar uma vaca sagrada, um mito, que pode fazer o que quiser, né? E ele bota ali, né? Passa uma vaselina, bota ali um supositório, né? Como é que é isso? E você não percebe? Não percebe, né? Que algo... Vou ficar quieto, vamos seguir. Toma um ato diverso do seu objetivo. Quando o seu orgulho é 72 leis feministas, você é um extremista de extrema direita ou você é um direitista? Você é um decente ou você é um vagabundo? É isso que eu gostaria de perguntar. Toma, Alan, ouve isso. Vocês estão entendendo por que o Alan... Isso aqui foi 1 hora antes daquela crise de pelanca do Alan. Quando você indica alguém que mamou 12 anos de cargo comissionado no PT para o STF, você tá ou não servindo ao PT? Porra, essa foi outra que pegou muito, cara. O pessoal podia... Né, defenderam. Mas, cara, pra mim, quando ele indicou o Nunes, eu falei, cara, que acabou. André Mendonça, eu já sabia quem era André Mendonça. Não é possível que o Bolsonaro não soubesse, tá? Ele não errou. Se eu sabia quem era André Mendonça, como é que Bolsonaro não podia saber, gente? Que porra é essa ou não? Posso falar? Você disse que o Bolsonaro nazificou todos os... Vamos lá, gente. Mais uma desconversa agora do Alan. A gente já vai parar aqui e vamos pro vídeo do Abraham, tá? Não vou me esticar muito, não. Mas essa aqui é só para vocês verem como é que o cara só desconversa. Os termos que você utilizou são figuras de linguagem. Isso serve como clichê chavão para fazer o pessoal em casa, fazer o cortezinho, achar engraçado e rir. Ele não nazificou. Você não está usando palavras descritivas para poder narrar um fato ocorrido.
Isso é escolha. Rapaz, o cara tá querendo usar uma linguagem toda de sofisticada, de intelectual, para desconversar. É isso que tá acontecendo, não se engane. Nando Moura. Negativo. Comigo não cola. Negativo. Você sabe qual é a Renato, definição de desnazificação? Nando Moura é um pilantra. Você sabe o conceito político Então disso? fala aí, Você sabe qual é esse conceito? Só o Renato agora. Não, é uma questão de ordem. Agora eles vão falar de É uma questão de ordem, desnazificação. Vou falar um pouquinho Não, disso. existe um significado político de desnazificação, que é o processo de... É o que Fala aí, Buquerque, vai inclusive, falando. Bolsonaro Pode propôs. falar. Inclusive, quem propôs isso foi o comandante do príncipe lá. Você vê como é que ele fica falando em cima do 38 para não deixar o 38 desenvolver o raciocínio. Eu sei muito bem como é que isso funciona. Ele mencionou isso várias vezes na campanha e Bolsonaro teve em vários eventos respaldando. Desnazificação é o processo político de desligamento de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Você tá vendo como é que ele interrompe o tempo todo? É ridículo. Não, pô. Ridículo. Você tá tentando notícia política ou não? Eu fiquei quieto te ouvindo. Quando eu Ouça o tempo que respondo... você quiser, meta bronca. Vamos lá. Quando você diz que ele cometeu erros, nesse ponto, não é só eu que concordo contigo, não. Os próprios filhos e ele mesmo concordam consigo mesmo. Agora, o teu problema é... Vamos lá, gente. Esse negócio de desnazificação, o que está falando? O Alan dos Santos está fugindo, ele vai falar, olha, você está usando figuras de linguagem. Desnazificação significa o seguinte, existia uma ideologia nefasta, que era a ideologia nazista. Quando os nazistas perderam a Segunda Guerra Mundial, houve a desnazificação. A Alemanha ficou sendo ocupada por cerca de 5 anos pelos Estados Unidos e pela União Soviética e pelos países vencedores, até eles retirarem todas as pessoas nazistas de lugares proeminentes da sociedade, até que todos os símbolos nazistas fossem retirados da sociedade. Isso que o 38 está dizendo. É lógico que ele está fazendo uma analogia com a situação do Brasil sobre o PT. É isso que o 38 está fazendo. Então o Bolsonaro falou isso, ele usou essa palavra. O Bolsonaro falou desnazificação. É lógico que não tinham nazistas no PT. O que ele estava falando? Pegar todo o esquema que o PT usou para se entranhar na administração pública e começar a cortar esses esquemas. O único ministro do Bolsonaro que fez isso foi o Abraham Weintraub, que a gente vai ver agora. Os outros não fizeram. Então é isso que ele está falando. E o Alan dos Santos começa a desconversar, mas você está falando de nazismo, e isso não é nazismo. Desconversando. Que sujeito... Cara, não tem outra palavra, esse cara é ridículo. Que você usa figuras de linguagem para generalizar as coisas, achando engraçadinho isso. Isso não é clichê, chavão. Claro que é, porra. Termo nenhum. Claro que é você tirar a honra de uma pessoa que não está fazendo o que ela não fez, porque quando você fala ele nazificou, você está dizendo que ele transformou aquilo ali em algo nazista. Não, ele aumentou o número de pessoas do regime anterior. A desnazificação, esse conceito é assim... Entenderam o que eu falei? O 38 é óbvio que está fazendo uma analogia, não é nazismo que está falando. A desnazificação era despetização, era isso. Era tirar as pessoas do PT de cargos relevantes. E o Bolsonaro colocou uma série de pessoas ligadas ao PT em cargos relevantes. Esse é o argumento. 70 anos. Ele nazificou. Não, você disse isso. A desnazificação isso é a definição na ciência política. Olha, cara... É o fim, né? Chega de Alan dos Santos. Chavão. Não, negativo. Claro que isso é um conceito acadêmico, porra. Isso... Acho que tá bom para todo mundo, né? Vamos ver aqui. Eu acho que ficou bem claro, né? A nulidade intelectual que é esse Alan dos Santos, né? Que era chamado aí por aí de Alan dos Panos, porque passava pano para tudo que o Bolsonaro fazia, né? Vamos dar uma olhada aqui no que o Abraham Weintraub, que foi o ministro do Bolsonaro, o único que fez alguma desnazificação no MEC, no Ministério da Educação. O Abraham Weintraub, ele fez diversas denúncias de corrupção que estava acontecendo no MEC. Ele acabou com vários esquemas, ele remeteu, o que ele podia fazer, ele fez, que foi remeter tudo ao Ministério Público, que ele estava vendo lá, né? Foi muita sacanagem que o Abraham Weintraub pegou. O Abraham Weintraub é uma figura que, assim, eu tenho uma admiração por ele, porque ele foi o mais efetivo dos ministros do Bolsonaro nesse ponto, tá bom? Eu acho que ele fala umas besteiras, nem tudo eu concordo com ele, né? Ele queria ser aí candidato à prefeitura de São Paulo, ele não tem pegada para ser candidato, ok? Mas é um sujeito que, se ele se candidatasse, teria meu voto. Fala muitas coisas que eu não concordo,
mas ele não está pedindo para ser meu amigo. Na política eu votaria nele sem dúvida. Vamos ver aqui o que ele fala do Alan, né? Olha isso aqui, gente. Alan, eu vou voltar. A sua postura não é de homem. A sua postura é de um verme. Eu provo isso, me processa. Me processa. Postura de verme, de rato, de prostituta moral, que se vende por pouco. E eu já te dei esmola. Além de pagar a porcaria daquele terça livre, que quando te cortaram, a gente foi lá, assinou e pediu a assinatura tua. Eu tenho aqui, tá, pra gente mostrar. Eu não tinha nem carro ainda. Eu cheguei nos Estados Unidos, qualquer jeito você já veio esmolar enquanto eu estava aqui. Eu peguei esmola. Eu peguei bicicleta, não tinha carro, não tinha carteira. Fui de bicicleta até meu banco para fazer uma transferência para você. Postura de rato que você tem, rato. Tua postura é de um rato, de um verme. Não precisa mostrar não, Eric. Se ele questionar, pode, aí a gente mostra. O depósito que eu fiz, a assinatura que a gente fez. A gente gravou a assinatura não para se vangloriar, mas para estimular outras pessoas a fazerem isso. Não, pô, tem você fez um vídeo no seu canal, deu umas 40 queria que outras pessoas assinassem o terça livre para ajudar o Alan naquele momento difícil. Sim. A postura do Alan é de verme, é de rato. É de rato. Tem mais uma coisa. Esse podcast. Isso aqui, vamos lá, outro trechinho aqui do Abraham, para não ficar muito longo. É por fora. Hoje é essa a minha avaliação. Ele é tão torto por dentro, quanto ele é por fora. Mendigou, muito. Você pode ver várias vezes ele mendigando. E não fala obrigado, depois que você dá o dinheiro, aí é que nem aquele outro mendigo lá. É uma mão no volante e a outra no carrinho. Esse é o Pô, aí não dá, eu tenho que manter a seriedade aqui, mas... O Alan dos Santos é a versão intelectual do mendigo galã. É uma mão no volante e outra no carrinho. Você dá esmola pra ele, você esmola, ele vem e pega, ele pega, ele chega do lado e pega esmola. Pega na cara dura. Porque veja, eu sou honesto, às vezes leva um tropicão. Eu ajudo muita gente, só que eu não falo. Eu nunca contei isso com o Alan dos Santos, como de tantas outras pessoas eu já ajudei. Tantas pessoas eu já ajudei. O Alan dos Santos pede. Acontece. Me ajuda a ficar de pé. Pô, tá aqui. Olha uma coisa normal. Isso aqui, ó. Processo de civilização. Tá? Porque o brasileiro perdeu um pouco as referências. Se um dia você levanta um picante de ajuda, pô, preciso de 5 mil reais. Um cara, pô, preciso de 5 mil reais. Pô, botei muito veloz, aqui. Cara. Desculpa. Fala obrigado. Segunda coisa. Tenta devolver. Pelo menos se coça. Ó, quando eu posso te devolver esse dinheiro? Terceira coisa. Manda um bombom falando uma cartinha falando muito obrigado, um bombom falando muito obrigado. Quando alguém te empresta alguma coisa, te dá alguma coisa, dá um bombom, cara. Não precisa nem dar uma caixa, dá um bombom falando muito obrigado pelo apoio. E uma pessoa decente é o seguinte, pô, levanta o picão. Me ajudaram a ficar de pé, bati isso quem me ensinou foi meu avô José. Escuta, meu neto, eu te amo. Enquanto eu estiver vivo, se você levanta o picão, cair no chão, eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar a ficar de pé. Mas eu não vou te carregar no colo. Você tem que ficar de pé. Fica de pé. Limpa, volta a andar. O Alan dos Santos não, cara. É de mendicância em mendicância, de esmola em esmola, que nem aquele osso do pica-pau. Vai trabalhar, Alan. Alan, arruma um emprego, cara. Larga a mão de fazer isso. É vergonhoso. Aqui nos Estados Unidos, cara. Se você for fazer o Uber, você tira $200 por dia, $300. Para de ficar pedindo esmola. Larga a mão de ser esmoleiro. Alan, se você tirar uma carteira de motorista de caminhão, você faz aí, cara, 90, 80, $40 mil. Se for para ser entrega de van, cara, você faz $50 mil por ano. Vai trabalhar, cara. Qual é o teu ofício? É mendigar? É ser mendigo? É ser prostituta moral? Que nem o Silvio Grimaldo. O Silvio Grimaldo falou, tem que ser prostituta. Você quer ser virgem nesse puteiro? Tá aí. Silvio Grimaldo, por que ele brigou comigo? Porque eu não quis assinar. Eles falaram, não quis assinar lá 550 milhões de reais para eles. Não vou dar dinheiro que tem que ir para hospital, para escola, para merenda escolar, para vagabundo querer pegar e entregar sem prestar contas. Não estou chamando o Silvio Grimaldo de vagabundo. Eu estou falando que o Silvio Grimaldo, através da TV Escola, falou que eu tinha que ter assinado. Como eu posso saber que esse dinheiro não vai ser destinado para vagabundo? E o Silvio Grimaldo falou, quer ser virgem no bordel? Não foi isso, ele falou, quer ser a virgem no puteiro? Sim, eu quero que isso daqui deixe de ser um puteiro. E quero continuar virgem de espírito, ao contrário de vocês, que aparentemente se prostituíram.
Então, assim, gente, eu queria primeiro deixar claro isso. O Alan dos Santos, ele tem que arrumar um trabalho. Aqui nos Estados Unidos, cara, putz, se você for trabalhar de garçom, não tem vergonha. Não tem porque ter vergonha de trabalhar de garçom. Pois é, né? Pois é, né? Pesado o que ele está falando aqui. Para terminar, vamos ver aqui o último videozinho da lista, que é um vídeo do Abraham aí comentando. Boa noite. Comentando que ele vai participar desse mesmo podcast aí do Felas com o 381. Esse vídeo saiu há 2 horas. É coisa recente. Hoje fui convidado pelo podcast Felas para debater com meu amigo 381. Faremos um encontro aqui em Washington com transmissão pelo Felas e pelo Farol da Liberdade. Todo o conteúdo do Farol da Liberdade é aberto e de utilização livre. Não está prevista a participação de Alan dos Santos. A condição para sua presença em qualquer evento comigo é a de que antes ele debata com Carlão Reaça, meu candidato a vice-prefeito, a quem Alan dos Santos ofendeu. Caso ele apareça de forma traiçoeira ao encontro, sem ser convidado, eu não fugirei. Reforço que não tenho passagem na polícia ou mácula alguma na minha vida. Acredito que a violência física deve ser evitada ao máximo e somente utilizado como último recurso de defesa. Desde que chegou aos Estados Unidos, Alan já demonstrou publicamente desequilíbrio emocional e grande potencial de agressão física em ao menos 2 episódios documentados. Caso ele se aproxime, sem minha autorização, a uma distância inferior a 1,80 m, reservo o meu legítimo direito à defesa de forma proporcional antes de sofrer alguma agressão física. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Pessoal, deixa eu só adiantar o vídeo aqui. Então, isso aqui é a continuação desse vídeo do Weintraub. Olha isso. Olha isso aqui. O que você tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu não sei nada. Não sabe nada? O Brasil não está vivendo uma tirania. Não, a pergunta, eu sou jornalista aqui. não tem problema. O senhor... Não tem problema você ser jornalista. Não, eu só estou perguntando para o senhor. O Brasil não está vivendo uma tirania? Mora onde? Responde o que eu estou perguntando, rapaz. Seja homem. Você vai me bater? Não vou bater nada não. Eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de Eu tenho... Então pronto, não responde. Não responde. Fica calado, seu covarde. Então fica calado, seu covarde. Seu merda. Seu merda. Eu tenho liberdade para dizer isso aqui. Seu merda. Não bota a mão em... Olha o que o cara falou. Eu nem sei quem é essa pessoa. Eu nem sei o que está acontecendo, foi o que o cara falou, gente. Ele pegou um cara errado na rua lá. Isso aí foi quando ele foi em Nova York atazanar lá os ministros do STF. Tudo bem, ele pode fazer a manifestação que ele quiser. Mas ele pegou um cara que não tinha nada a ver, deve ter confundido quem era. O cara falando, quem é você? Eu nem sei o que está acontecendo. E olha como ele está tratando o cara. Um sujeito desse... Qual é a definição para um sujeito desse? Um desequilibrado, um desqualificado, lamento. Não bota a mão em mim. Seu covarde. Vagabundo. Aí, ó, é o mesmo passo, não bota a mão em mim. Vagabundo. Vagabundo. Pra botar o cu delas na Aí ele vai passar o vídeo do 381 que vocês já viram. Pessoal, esse aí é o triste fim do Alan dos Santos. O triste fim do Alan dos Santos, uma figura que... Né, é isso. Bom, vamos ver aí o podcast do 381 com o Abraham Weintraub, como é que vai ficar, né? Como é que vai ser. Mas, pessoal, não tem como você defender um negócio desse. Não tem como defender um sujeito desse. Um sujeito que não sabe debater, um sujeito que fica interrompendo, que xinga os outros. Esse último vídeo aí, quando eu vi, né, eu não me recordava desse vídeo aí, dele agredindo verbalmente essa pessoa na rua, uma pessoa que, assim, parece que... Quem é essa pessoa? Né? Uma pessoa qualquer ali, o que está acontecendo? Eu nem sei o que está acontecendo, né? Pois é, gente. Bom, é isso aí. Vamos para o próximo.